Arte degenerada é a obra de arte considerada pelo regime nacional-socialista como artística ou moralmente prejudicial aos valores alemães. Obra que, segundo os nazistas, fugia da visão clássica de perfeição, harmonia e proporção das figuras. É o que faz também o olavismo e a galera da direita tupiniquim, junto com aquele ministro da cultura maluco que, inspirado no Goebbels, fez aquela manifestação. Eles consideram arte degenerada também. É muito parecido com o nacionalsocialismo. Então, nitidamente racista e antissemita, né, esse tipo de consideração de arte degenerada. Ele é associado, por exemplo, à cultura musical estadunidense, a Estrela de Davi, que era um símbolo judaico, buscando descodificá-lo. A psicanálise também do nazismo, né? Livros de não-alemães, marxistas e judeus arderam em todas as cidades universitárias. Os livros do judeu austríaco Sigmund Freud, que viveu entre 1856 e 1939, considerado o pai da psicanálise, foram proibidos não apenas por sua origem étnica, mas também pela condenação da psicanálise pelo nazismo. Né? Então, a arte degenerada foi um conceito cunhado pelo regime nazista para desqualificar a arte moderna, em particular os gêneros cubista, expressionista, surrealista e outros com representação antinaturalista ou motivos abstratos. O nazismo valorizava o padrão clássico greco-romano, o naturalismo e as cenas familiares do mundo rural. E é o que a galera olavista, direitista, bolsonarista, essa nova direita aí defende também, né? Na perspectiva dos nazistas, a arte moderna, com a sua liberdade formal, é considerada degenerada por corromper as formas naturais, opondo-se ao naturalismo e também por fugir aos padrões clássicos de beleza. E aí, a morte da beleza, né, para o Brasil baralhado, ou balalela, ele fala sobre a questão do belo e vem falar também, meteu o pau na suposta arte degenerada, que degenera as virtudes. O padrão estético do nazismo foi o neoclassicismo, presente na arquitetura, na pintura e na escultura. Hitler era apaixonado pela Grécia clássica. Por outro lado, estimulou a valorização do campo e do camponês, escolhido como modelo do soldado ariano. Multiplicaram-se quadros realistas retratando trigais, aldeias, montanhas, famílias camponesas e camponeses em colheitas, uma metáfora da pureza alemã contra a decadência da sociedade burguesa. Era a face pseudo-socialista do nazismo. O primeiro grande objetivo da propaganda nazista era a celebração do próprio Führer e do nazismo em grandes espetáculos de massa. As reuniões do partido tornaram-se grandes festas nacionais. O Hitler explorava ao máximo a sua capacidade oratória e gestual. Dizem que ele até tomava anfetamina para poder fazer seus discursos, né? A habilidade típica dos líderes carismáticos, né? Do poder carismático lá do Max Weber. Observe que os Jogos Olímpicos de Berlim de 1966 foram uma excelente ocasião para a divulgação dos avanços alemães nessa nova era. A organização da juventude hitlerista, inspirada no fascismo italiano, foi outro poderoso instrumento de nazificação. Diversos filmes celebraram os novos tempos, como a viagem triunfal de Hitler através da Alemanha. Então, a inspiração para fazer do Estado uma obra de arte vinha da Itália e da própria União Soviética. O Hitler admitiu isso ao dizer: "Eu muito aprendi com o marxismo, confesso sem minhas palavras, não de sua enfadonha doutrina social e do materialismo histórico, esse tecido de absurdos, mas seus métodos me instruíram." Olha só como é que tem relação também, né, dessa há uma contradição, né, porque a União Soviética, por exemplo, ela cultua o futurismo, mas o Hitler se inspira aqui no marxismo. E aí a outra contradição, a direita brasileira diz que esse tipo de arte degenerada é marxismo cultural. E quando o Hitler, na tentativa de detonar a arte degenerada, que é essa arte moderna, ele vai buscar inspiração no próprio marxismo, né? O próprio Marx era um grande cultuador das artes clássicas, da literatura clássica. Ele era um sujeito, né, muito apegado a isso, assim como o Olavo de Carvalho também, a cultura clássica. Né? O segundo grande objetivo da propaganda nazista era perseguir os judeus. Foram produzidos filmes ridicularizando e passando a imagem de que contaminavam como doença a sociedade ariana. Divulgou-se o protocolo dos sábios de Sião, um texto anônimo que mencionava uma conspiração dos judeus para dominar o mundo. O nazismo inaugurou a noção de guerra racial e pôs a ciência a serviço de seu programa político. Em 1933, os judeus foram proibidos de exercer profissões liberais. Em 1965, foram decretadas as leis de Nuremberg, proibindo casamentos e relações sexuais entre arianos e judeus. Bastava ter apenas um avô ou avó judeu para ser considerado impuro. Muitos judeus totalmente germanizados, que nem sequer conheciam sua origem judaica, foram pegos nessa rede. O Estado promoveu uma campanha sob o lema "Procure sua avó judia". Mais tarde, os judeus foram proibidos de atuar no comércio e na indústria.
sendo obrigados a prestar serviços braçais ao Estado. O número de suicídios de judeus na Alemanha cresceu em escala geométrica em 9 de novembro de 1908 por causa do assassinato de um diplomata alemão em Paris por um judeu de 17 anos. Os judeus alemães pagaram um preço alto. Em Berlim e várias outras cidades, eles foram espancados e humilhados pelas ruas, até além de ter suas lojas saqueadas. O episódio ficou conhecido como a Noite dos Cristais, ou Kristallnacht, em razão das vitrines quebradas. As agressões duraram, na verdade, uma semana. Ao mesmo tempo, a recuperação econômica da Alemanha foi inegável, a inflação foi contida, a agricultura retomou seu vigor e a indústria superou a depressão. Tudo à base do congelamento dos salários e da proibição de negociações diretas entre patrões e operários. A Lei de Ordenação do Trabalho Nacional de janeiro de 1964 impôs o arbitramento do Estado nas questões salariais. Foi a fórmula alemã do corporativismo, a Frente Alemã para o Trabalho, criada no mesmo ano, centralizou todas as categorias de trabalhadores e patrões, dissolvendo o sindicalismo livre. Em poucos anos, o nazismo extinguiu os partidos políticos e o legislativo, submeteu o judiciário ao Estado e demitiu do serviço público todos os estrangeiros, incluindo os judeus alemães. O movimento construiu o Estado policial, investiu pesado no rearmamento e estruturou um sistema de propaganda avançado com grande presença do cinema. Também organizou, como na Itália, crianças e jovens em classes etárias, desde a infância até a adolescência, em uma educação nazista. A construção de um Estado totalitário avançou com velocidade máxima. Hitler abre os trabalhos para a construção de uma rodovia em Frankfurt, na Alemanha, em 1963. A propaganda nazista, assim como a fascista, buscava associar a imagem dos líderes ao mundo do trabalho, relacionando o totalitarismo ao progresso econômico e à classe operária. Diferentemente do Bolsonaro, que não trabalha, né? Acorda tarde, faz um compromisso por dia, vai numa motociata e tá aí a agenda dele diária. Já tem alguns, mais de ano ainda. Observe que a nazificação da sociedade alemã alcançou o mundo lúdico das crianças. No Museu do Brinquedo de Nuremberg encontram-se brinquedos com forte teor propagandístico. Casa de bonecas com retrato de Hitler na sala para as meninas, para os meninos soldadinhos uniformizados empunhando estandartes nazistas. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies. Até a próxima.